Tudo bem com vocês? Amém? Felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Que bom que você está na casa de Deus, que bom que você aceitou, o convite do Espírito Santo, para estar aqui, porque mesmo que uma pessoa te convidou, mas você atendeu a esse estímulo, graças ao Espírito Santo que já está agindo sobre a tua vida, sobre o teu coração. Então, para você essa noite, que você receba da parte de Deus tudo que o Senhor já tem preparado para você, para a tua casa, para a tua família, que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para você. Que você receba no teu coração a mensagem da parte de Deus e que esta palavra toque o teu coração e produza a 30, 60 e 100 por 1, que é o que diz a palavra de Deus, que a semente na boa terra e o teu coração diga assim: o meu coração é a boa terra, que produz a 30, 60 e 100 por 1. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, queridos, nós temos o tema do ano, você já domingo passado a gente já mostrou, E eu quero hoje também trazer a mensagem baseada no tema do ano, que é o ano da ascensão, amém? O ano da ascensão, o ano de crescimento, de avanço. E nós falamos também, na semana passada, vários adjetivos, os sinônimos de ascensão, entre eles, que é o ano de você crescer, de você avançar, de você ser promovido, de você, como filho de Deus, de você resplandecer, brilhar, como luz nesse mundo. Aliás, você é a luz, neste mundo. E você, como igreja do Senhor Jesus, você assumir o seu papel, na história deste mundo, nesses tempos, nesses dias. Amém? Então, o ano da ascensão, e eu coloquei um título para chamar bastante a tua atenção, assim: levante-se, resplandeça. Amém? Levante-se, resplandeça. E o texto base está lá no livro de Isaías, capítulo 60, versículos do 1 ao 3, e eu quero ler com você a passagem que diz assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Que tremendo, Vamos dar um aplauso à palavra de Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O tema do ano para 2025, o ano da ascensão, traz ao nosso entendimento qual o papel da igreja, qual é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus, como filhos de Deus. Os primeiros cristãos, eles tinham bem claro em suas mentes que haviam sido chamados para realizar algo extremamente grandioso. Que tremendo, Se você vê os apóstolos, logo ali após a ascensão de Cristo, a igreja primitiva, eram pessoas que estavam tão comprometidas e tinham tanto entendimento acerca de quem eles eram, e o que eles foram chamados para fazer. E lembre-se, que Jesus disse a eles: vão por toda parte, como nós cantamos na canção, façam, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as nações, façam discípulos, preguem o evangelho, manifestem o reino por onde vocês forem. E estes homens e mulheres, se o evangelho chegou até mim, até você nos dias de hoje, é porque eles fizeram a sua parte. Tremendo, Então, eles sabiam o seu papel na sua geração, no seu tempo. Então, de tempos em tempos, homens e mulheres se levantaram. Então, esse fica o apelo de Deus a mim e a você: levante-se, amém? Levante-se, resplandeça.
O que a palavra está dizendo e chamando a nossa atenção é: levante-se, desperte, disponha-te. Dispor-se, né? Estar a serviço, colocar-se à disposição. Então eu digo assim, nós como igreja estamos à disposição do reino de Deus, para que o reino avance, para que pessoas sejam salvas, para que almas sejam resgatadas do reino das trevas. Isso não mudou, né? Isso que nós falamos, né? Desses homens que se entregaram pelo Evangelho. Então isso não mudou. O Senhor Jesus nos designou para manifestar o seu reino através da pregação do Evangelho. A mensagem de hoje nos desperta, nos encoraja. Levante-se, assuma o seu papel, coloque-se à disposição e deixe a luz brilhar, manifestando-se para desfazer as obras das trevas. Amém? Você foi chamado para desfazer as obras das trevas. Eu e você, como igreja do Senhor Jesus, a nossa incumbência aqui nessa terra é brilhar, é fazer com que a luz que já está sobre as nossas vidas, lembre-se que eu e você fomos salvos em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Cristo, recebemos a ação salvadora de Cristo em nossas vidas, a Bíblia diz que nós somos espírito, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Quando recebemos Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito e a luz, a glória do Senhor já brilha sobre a tua vida. Amém? Por isso, onde você for, onde você vai, todos os dias, a glória do Senhor vai junto com você. Amém? Aonde você vai, não importa, a glória do Senhor vai junto com você. Isso é tremendo. Então, primeiro ponto, para que a gente entre propriamente, né, na mensagem, depois dessa breve introdução, o primeiro ponto aqui da mensagem é: coloque-se à disposição, ou colocar-se à disposição, como você preferir. Então, o primeiro versículo de Isaías 61 diz assim, dispõe-te. Eu estou usando aqui uma outra tradução daí, que diz assim, em vez de falar levante-se, ele diz assim, dispõe-te. E esse dispor aqui é isso mesmo, é se colocar à disposição. É se prontificar, vamos dizer assim, né? Se colocar à disposição, dispor-se, estar a serviço. Então ele diz assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Queridos, precisamos levar em conta que eu e você, salvos em Cristo Jesus, nós temos uma identidade. Você acredita nisso? Temos uma nova identidade. O que acontece muitas vezes é que nós, sobre a influência, né, do Espírito Santo e usufruindo de tudo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, muitas vezes nós andamos aquém disso, não é verdade? Então, muitas vezes as coisas da vida, né, do dia a dia, os embates, das lutas que passamos, e às vezes quando a gente percebe, quando a gente se dá conta, nós percebemos que nós estamos iguais às pessoas que ainda não receberam Cristo. Queridos, é importante fazer essa distinção. O nosso Pai Celestial, Ele criou todas as coisas. Quando você lê o livro do Gênesis, você vê os dias da criação, e você vê Deus criando todas as coisas. E Ele criou todas as coisas, criou o mundo e tudo o que nele há, no poder da sua palavra, e Ele criou para que o homem, para que Adão e Eva, e posteriormente toda a descendência de Adão e Eva, governassem sobre a terra. Amém? Essa era a ideia de Deus, e isso também não mudou. Em Cristo Jesus, só que aí você sabe da história, Adão e Eva, né, pelo pecado, a humanidade decaiu. E com isso o homem começou a andar afastado de Deus, sem brilho, sem luz. Então a humanidade sem Jesus, ela ainda está caída. A humanidade sem Jesus, a pessoa que não recebeu Cristo Jesus, ele ainda faz parte do homem caído. Ele está na descendência de Adão. Mas, queridos, eu e você que recebemos a ação salvadora de Cristo Jesus em nossas vidas, nós renascemos para uma nova vida. Amém? Somos uma nova criação, totalmente novos, uma nova criação, uma nova identidade. A Bíblia diz que nós não nascemos da carne, não é de uma descendência da carne, mas nascemos do Espírito.
nascemos do Espírito. Então existe uma diferença entre as pessoas, os nossos colegas de trabalho, muitas vezes o pai, a mãe, os familiares. Existe uma diferença entre nós e as pessoas que ainda não receberam Cristo. Por isso, nós precisamos despertar, levantar e levar o Evangelho a todas as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas precisam ser salvas. Elas precisam conhecer a luz. Elas estão caminhando em trevas. Mais adiante eu quero tratar um pouquinho mais a fundo a respeito desse ponto. Mas a ideia aqui para nós é o seguinte: por que precisamos nos levantar? Por que eu e você, como igreja, precisamos nos dispor? Porque nós somos diferentes. Porque sobre nós está a luz de Cristo Jesus. Porque sobre a minha vida e a tua vida está o poder da cruz, está o poder da ressurreição em Cristo. Como eu disse, muitas vezes, pelos embates da vida, nós andamos cabisbaixos e não existe uma diferença, porque nós reclamamos da vida. Nós nos comportamos e aceitamos os reveses como se não existisse nada que pudesse fazer para que a gente saísse disso. Tentamos lutar com as nossas próprias forças, com o nosso intelecto, com aquilo que nós temos de experiência a respeito das coisas da vida. Quando, na verdade, nós temos uma arma poderosa. Temos a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é Espírito, que cria todas as coisas. Temos o auxílio do Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito, e a Bíblia diz que Ele é o Espírito da verdade. Ele nos conduz na verdade. Quantas vezes eu e você andamos fora da verdade? E quando eu digo fora da verdade, não estou dizendo que você está mentindo por aí. Eu estou dizendo que existe uma verdade de Deus sobre as nossas vidas. A verdade é que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas qual é a mentira do diabo? É a mentira que o diabo coloca um problema em nossas vidas e nós andamos derrotados, como se esse problema não tivesse nenhuma solução. A mentira que muitas vezes nós andamos é que nós não combatemos do jeito certo. Aceitamos tudo o que vem sem ao menos resistir. E o que a palavra está dizendo é: levante-se, resplandeça. Resplandeça sobre os problemas. Resplandeça sobre as dificuldades da vida. Obviamente, cada um de nós, tem os seus limites, mas é aí que entra, a graça e o favor de Deus. A Bíblia diz que Ele não dá nada para eu e você além das nossas forças. O que nós devemos pedir é: Senhor, em nome de Jesus, essa situação aqui eu não aceito na minha vida. Pai, em nome de Cristo Jesus, esta escassez aqui financeira, esse revés financeiro, assim como o Gustavo orou aqui, no momento de generosidade, nós não aceitamos. As pessoas que devem não nos pagam, nós não aceitamos em nome de Jesus. Nós não aceitamos a escassez, a falta de trabalho, a falta de emprego, a falta de recurso financeiro. Se a Bíblia diz, e esta é a verdade, a Bíblia diz que Abraão tinha muitos servos e servas, ovelhas e gado, e a Bíblia diz que Abraão era herdeiro da terra, Deus o constituiu como herdeiro do mundo, herdeiro de todas as riquezas do mundo. E a Bíblia diz que se eu e você somos de Cristo, então nós somos herdeiros segundo as promessas, juntamente com Abraão. Então as riquezas dessa terra é para você. Amém? O bem, a prosperidade, uma vida abundante, uma vida de bonança é para você. Não é para você viver na escassez. Eu e você não é para nós vivermos na escassez, é para vivermos numa vida abundante, porque esta é a verdade, que o Senhor, aquele que não poupou, esta é a verdade, aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Existe algo difícil para Deus? Não existe. Se Ele deu o seu Filho, aquilo que era mais precioso, para morrer uma morte vexatória na cruz, porque eram os bandidos que iam para a cruz, era o mais vil pecador que morria a morte de cruz, pendurado numa cruz, e Deus permitiu que o seu Filho morresse na cruz, assumindo o nosso lugar, os nossos pecados, a nossa vida de pecado, a nossa miséria, Ele assumiu na cruz do Calvário. Se Deus não poupou o seu próprio Filho antes, entregou por minha causa e por tua causa, quanto mais, ou como que Ele não vai dar juntamente com Cristo todas as coisas? Amém? E qual é a verdade?
de Deus para as nossas vidas? Qual é a verdade da palavra? A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu e você estamos numa posição de mais que vencedores, de abençoados. Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Esta é a verdade. Mas às vezes nós olhamos para a mentira. E a mentira é, olha só, a minha conta ainda está assim. Ah, olha só, aquele cliente ainda não fez aquele pedido grande, que é o pedido que salva o meu mês. Olha só, tanto que eu tenho feito, mas ainda isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Olha, o meu marido ainda não veio para a igreja. Olha, o meu filho ainda está lá em caminhos tortos. Essa é a mentira. A verdade é que o Senhor já nos posicionou numa posição de vitórias. E o que eu e você temos que fazer é nos levantar como protagonistas da história da nossa vida, não como aqueles que estão cabisbaixo. Ele nos chamou e Ele instiga a mim e a você nessa noite. Levante-se, dispõe-te, se coloque à disposição, levante-se, resplandeça, deixe a tua luz brilhar. Queridos, existe algo muito, muito importante que nós precisamos levar em conta. Quando a Bíblia está chamando a nossa atenção para um despertar, para um levantar, é porque eu e você, como eu disse, somos filhos de Deus, temos uma identidade com o nosso Pai, e nós precisamos assumir a nossa vocação, o nosso chamado para ser sal e luz sobre essa terra. Amém? Você concorda que você é luz? Você concorda que você é o sal da terra? Amém? Levantar-se, ou seja, sair da imparcialidade. Porque muitas vezes o que acontece é que nós estamos inertes. Muitas vezes estamos na letargia, né? No comodismo, conformados com o que está acontecendo, anestesiados pelo curso do mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o curso deste mundo. E muitas vezes o que nós vemos é, mas é isso aí mesmo, né? Afinal de contas, esse mundo é tão doido, né? Esse mundo é isso aí, é desse jeito mesmo. Mas não se conforme. Não se conforme com as mentiras do diabo. E você sabe qual é o maior campo de batalha, né? Você sabe. Qual é o maior campo de batalha? Onde que o diabo ataca mais? Na mente. Ele mente para mim, para você, dizendo, você não pode, você não é, isso não vai acontecer contigo, acontece com os outros, mas não com você. Essa promoção vai ser para aquele cara lá, porque ele é amigo de quem faz a promoção. Ele fica mentindo, e ele fica instigando a nossa mente, dizendo que nós não somos capazes. Mas a verdade é que em Cristo Jesus, o Pai já deu a nós todas as coisas. Amém? Todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Para encerrar esse ponto, eu preciso chamar a tua atenção para mais uma coisa. Você sabe, quando a gente fala para você se levantar, sair do conformismo, sair dessa letargia, é porque eu e você precisamos nos situar quanto ao tempo. Nós estamos na última geração. Eu e você, possivelmente, a maioria dos que estão aqui nessa noite, e você que vai assistir esse vídeo pela internet, a maioria de nós aqui, nós vamos escutar o som da última trombeta. Amém? Eu aplaudia mais forte. Ouça. Aleluia! Você vai escutar esse som. Deixa eu ler algo com você. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18 diz assim: porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, console-se uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Oh, aleluia! Segundo ponto, para nós, nessa noite, lembre-se, né? O ano da ascensão, o ano de você se levantar, o ano de você assumir o seu papel como filho de Deus, o ano para você ascender nos negócios, na tua vida familiar, nos teus estudos, é o ano de crescer, de avançar e de assumir a nossa posição como filhos de Deus. Então você precisa lembrar-se de mais uma coisa: a realidade do mundo caído. Nós lemos os 3 versículos, né? Lemos 3 versículos aqui de Isaías. O primeiro disse assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. E o segundo ponto está baseado no segundo versículo, que diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Olha só, aqui está dizendo o seguinte, está falando da luz, está falando que eu e você, que sobre nós brilha uma luz tão forte, o fulgor da glória de Deus, o resplandecer do Senhor está sobre você, mas ele está fazendo aqui uma distinção, mas sobre o mundo está em densas trevas, trevas cobrem os povos, trevas cobrem a face da terra. Por isso eu e você nos deparamos com situações, por isso você observa o curso que está o mundo. E aí a gente diz, né, olha só, esse mundo está virado. Quanta coisa fora do lugar. Quanta distorção, né? Aquilo que era verdade está refutado como mentira, aquilo que era mentira como verdade. O ímpio governa no lugar do justo. O ímpio parece estar triunfando. Você não tem percebido isso? E a gente se depara com essa situação e às vezes a gente não se conforma, né? Meu Deus, mas como é que pode isso acontecer? Mas isso já aconteceu, isso não é novo. Isso já aconteceu na antiguidade. Isso já aconteceu lá, né, no período pré-diluviano. Deus olha para a terra e vê só a perversidade, a maldade no ser humano, a maldade imperando, isso é trevas. Por que você se depara, se você abrir que eu digo, né, se você clicar na tela do teu celular, do teu aplicativo de alguma coisa, você vê um jornal, alguma coisa, você vai ver morte, roubo, morte, destruição, porque o mundo caído, ele está sob o governo das trevas. Você vê as coisas mais bárbaras, a barbaridade, coisas terríveis, por quê? Porque o mundo ele está governado pelas trevas. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. A diferença que ele está dizendo é que eu e você não estamos, nós não somos do mundo. Nós até estamos, mas não somos deste mundo. Por isso que a luz brilha sobre você. E por isso que eu e você temos uma grande responsabilidade. Por quê? Porque se eu estou em luz, habitando no mundo de trevas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que manifestar a luz. E quando a gente fala em manifestar a luz, nós estamos dizendo que você é uma estrela, né? Ah, meu Deus, como ele brilha, que rosto bonito, né? Que fulgor. Não, manifestar o reino. Brilhar, acender, não é tornar você uma pessoa especial no sentido de que as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, que coisa linda, que brilho que tem a tua face, o teu rosto. Não, é através das nossas obras. As nossas obras, o nosso caminhar, o nosso dia a dia vai manifestar esta glória, o reino de Deus. As nossas obras, aquilo que nós decidimos fazer, falar, isso manifesta a glória de Deus. Caminhar em conformidade com a palavra de Deus, é isso. A Bíblia está dizendo o seguinte, que sobre você brilha uma luz. A glória do Senhor está sobre você, mas sobre a terra, o mundo caído, jaz as trevas.
O mundo é governado pelas trevas. E sabe de uma coisa? As pessoas que não conhecem a Cristo ainda e que estão sob a influência do reino das trevas, elas estão simplesmente sendo fiéis, leais à sua natureza caída. Terrível isso, né? Eles estão apenas agindo segundo a sua natureza. Por isso o apelo da palavra de Deus para que porque eu e você temos que agir segundo a nossa natureza. Para o homem fazer maldades, comprar, não pagar, falar mal dos outros, fazer fofoca, fazer intriga, para as pessoas se relacionarem das formas mais variadas, é natural, porque eles estão refletindo as trevas. Eles estão sendo fiéis à sua natureza caída, à herança de Adão. Mas a mim e a você não. Eu e você temos uma nova natureza, então cabe a nós manifestar a natureza que nós pertencemos, somos filhos de Deus. Por isso as nossas obras, elas precisam ser obras de luz, e não de trevas. Deu para entender? A realidade do mundo caído. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente a luz do Senhor. Então ele continua, ele diz que sobre você aparece resplandecente a luz do Senhor, e a sua glória está brilhando sobre você. As trevas cobrem toda a terra, a escuridão permeia os povos. Toda a iniciativa e ação do homem sem Jesus está sob a influência das trevas. Por isso, tem aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Porque todas as coisas originadas fora de Jesus, elas têm origem no reino das trevas. Por mais que as pessoas queiram fazer o bem, o que Paulo diz? Eu não consigo. Por mais que eu queira fazer o bem, eu não posso. Então nós precisamos estar sob a influência do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que a luz do Senhor brilhe sobre nós e através de nós. Você está abismado com o comportamento das pessoas, mas elas estão apenas sendo fiéis à natureza delas. Então, o apelo do Senhor para eu e você é: levante-se, observe isso. Observe o mundo, mas não é para criticar o mundo, não é para apontar o dedo para as pessoas e dizer, isso está caído mesmo, é por isso que opera essas obras. Não, é para dizer assim, eu não me conformo com isso, porque eu sou filho, porque eu fui resgatado, porque sobre mim está a luz do Senhor, e eu posso ajudar esta pessoa, eu posso ajudar esse casal, eu posso ajudar esta família, eu posso ajudar o meu colega de trabalho, eu posso ajudar, eu sou luz. Terceiro ponto, diz o seguinte: viver com propósito. Ele está todo amarradinho ali, os pontos, então ele vai repetir alguma coisa aqui também. Eu acho que eu tenho um tempinho aqui, e eu quero pedir para colocar um vídeo. Queridos, é um trechinho. Está falando aqui, depois, se alguém quiser, fale comigo depois, eu mando para você o link, para você assistir na íntegra, esse vídeo. Mas a gente editou ele bastante por causa do tempo, mas ali fala de 3 avivamentos, aqui vai falar só de um, mas tem 3 avivamentos na história, onde alguém, um filho de Deus, brilhando, acendendo, dispondo-se para servir a Cristo Jesus, causou uma revolução na história. E nós vamos ver um trechinho aqui do avivamento no país de Gales. E aí você vai ver que coisa tremenda. Em dezembro de 1903, Evan Roberts sentiu em seu coração que Deus havia planejado um grande avivamento para o povo da comunidade galesa. Durante uma pregação na Capela Moriá, ele disse: eu levantei as minhas mãos e toquei labaredas de fogo. Meu peito está ardendo em chamas, esperando por um sinal. No dia 31 de outubro de 1904, Evan Roberts iniciou uma série de reuniões com jovens na Capela Moriá. Em poucos dias, as reuniões se estendiam até a meia-noite, havendo ocasiões em que Evan só voltava para a casa na manhã do dia seguinte. Muitas reuniões se estendiam madrugada adentro,
e do lado de fora já havia uma multidão esperando para a reunião de oração seguinte, às 6 da manhã. Em 2 anos, todos os moradores do país de Gales conheciam o nome Evan Roberts. As reuniões no avivamento tinham a seguinte dinâmica: leitura da palavra, oração, louvor e confissão de pecados, de pessoas que se sentiam completamente quebrantadas. As reuniões nunca eram curtas, duravam por muitas horas, e as pessoas simplesmente não queriam ir embora. Tamanho o fervor espiritual que permeava o ambiente. Muitos diziam que não era a eloquência de Evan que quebrantava as pessoas, mas sim suas lágrimas. Ele buscava conduzir as reuniões, sempre na direção do Espírito Santo. Os moradores das cidades e de localidades vizinhas geralmente chegavam em grande quantidade para assistirem às reuniões. Em uma cidade com uma população de umas 3.000 pessoas, geralmente 1.000 apareciam para assistirem às reuniões. Se não chegassem a tempo de conseguir um lugar para sentar, permaneciam do lado de fora para poderem, pelo menos, dar uma olhada. Admirados, os repórteres dos jornais comentavam que as cidades nunca haviam tido tantos visitantes como quando Evan Roberts as visitava. Com o avivamento a pleno vapor no país de Gales, os teatros fecharam por causa do baixo número de espectadores. Bares e cinemas tiveram um forte declínio de seus clientes. Ex-prostitutas passaram a frequentar estudos bíblicos, e até mesmo alguns repórteres que se dirigiam às reuniões para investigar o que estava acontecendo se convertiam. Ao mesmo tempo que o avivamento se espalhava com grande intensidade por todo o país de Gales, as pessoas passaram a pagar suas antigas dívidas, e aqueles que antes gastavam de forma egoísta todo o seu dinheiro com bebidas alcoólicas, repentinamente passaram a sustentar os seus familiares, tornando-se assim uma grande alegria para os seus. Um outro fato social marcante é o da conversão de inúmeros mineiros que trabalhavam nas minas de carvão, ofício que foi inclusive o de Evan Roberts. Esses homens eram truculentos, costumavam ser rudes em suas relações sociais e familiares, e tratavam os animais de carga com bastante hostilidade. Após sua conversão, a mudança foi aparente. Os xingamentos cessaram, e até mesmo os animais sentiram, pois agora não obedeciam mais às ordens dos seus donos, que em vez de xingá-los, eram brandos. Havia um jornal em Gales que reportava detalhes do avivamento, inclusive o número de pessoas que entregavam suas vidas a Cristo. Existiam inclusive edições do jornal chamadas de edições especiais do avivamento. Em Gales, antes do avivamento acontecer, muitos já o desejavam, como Seth Joshua, famoso evangelista na época. E o próprio Evan Roberts já orava por um avivamento há 13 anos, além de cultivar uma profunda vida de oração. Em 1903, após uma experiência com Deus, acordava todas as noites à 1 da madrugada para orar. Então, orava por umas 4 horas, tornava a dormir às 5 da manhã e se levantava novamente às 9 para ficar orando até ao meio-dia. Evan trabalhava ininterruptamente, sem nenhum descanso. Quando lhe perguntavam se não estava cansado, respondia: "Cansado eu? De jeito nenhum. Deus me fez um homem forte e corajoso. Posso enfrentar milhares. Meu corpo está cheio de eletricidade dia e noite, e não preciso dormir entre uma e outra reunião." O ápice do avivamento durou em torno de 9 meses, e é relatado que nesse período 100.000 pessoas se converteram a Cristo, promovendo um grande impacto social em todo o país, além de muitas pessoas e líderes que saíam de seus países para participar ativamente do avivamento, levando as chamas desse mover para suas terras natais, promovendo frutos que são incalculáveis e somente a eternidade nos mostrará. Amém. Amém. Glória a Deus. Tremendo, né? O que dizer, né, depois de um relato desse, né? Então fique aqui com o nosso terceiro ponto, viver com propósito, e eu acredito que o vídeo foi autoexplicativo, né? Eu só vou ler o versículo que diz para você o seguinte, Mateus 5, 14, 16, diz assim: vocês são a luz do mundo, amém? Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Eu peço que vocês se coloquem de pé.